A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, a partir do livro de Gênesis, e eu vou compartilhar com os irmãos textos do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4. O interessante é que quando nós chegamos aqui no capítulo 1, nós começamos a ler, a gente vai ver aqui que Deus ele começa a criar todas as coisas, né? Ele cria as luminárias, ele começa a criar as coisas, ele começa a dar vida, né? Aquilo que nós conhecemos hoje como terra, né? Os animais e tudo que nós conhecemos. O interessante é que ele sempre finaliza, após a sua criação, a gente vai ver isso aqui no versículo de número 25 do capítulo 1, dizendo assim, ó: e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O interessante é que tudo que Deus fez, ele diz que era bom, né? E é verdade, a criação de Deus, ela é boa. A criação de Deus, o projeto inicial era para que fosse bênção para todos nós. Mas, infelizmente, devido a uma desobediência, muitas coisas, ou tudo mudou, infelizmente. No capítulo 2, versículo 15 e 16, capítulo 2, versículo 15 e 16, Deus ele vai dar um alerta, né? Ele começa no versículo número 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele deu uma orientação para Adão. Ó Adão, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Deus inicia aqui um princípio fundamental que vai servir para todas as Escrituras. É essa liberdade de escolha do homem, de obedecer ou não obedecer a Deus. Alguns vão chamar de livre-arbítrio. Tem muita gente que não gosta muito desse nome livre-arbítrio, porque acha que se o homem tem livre-arbítrio, Deus deixa de ser soberano. E a gente não vê isso nas Escrituras, né? Deus é um ser tremendo que fez criaturas livres. A gente vai ver isso na frente. Então Deus dá uma ordem para o homem: ó, você pode comer de todas as árvores, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente vai no capítulo 3, né, aqui a partir do capítulo 3, a gente percebe que o diabo ele distorce aquilo que Deus fala para Adão. Né? No versículo 1 ele vai dizer: ó, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só o que ele disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Então o Satanás já começou aqui a distorcer aquilo que Deus havia falado. Interessante que após a queda, né, a gente vai ver isso no versículo número 3, a mulher começa a ser influenciada pelo diabo, dizendo que, versículo número 3, olha o que a mulher diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, nem tocarás, nem tocarás, para que não morrais. Ou seja, a Eva aí já acrescentou. Eu não sei se Adão talvez possa ter dito para ela, né, até para proteger, dizer assim, ó, é bom que nem toque, né, na árvore, nos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo número 7, nós percebemos nós vemos ali a nudez, né,
a gente vai ver isso no versículo número 7. Eles, após o pecado, eles se sentem ali envergonhados com a nudez, e eles fazem ali uma vestimenta de figueira, né? E fizeram ali essa cinta, né? Vai dizer o texto, para cobrir a sua nudez. No versículo número 12, Adão, ele vai se justificar com Deus e diz, foi a mulher que tu me deste. Versículo número 12, ele vai dizer aqui, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Olha só, e Eva faz a mesma coisa. A mulher diz assim, não, mas foi a serpente, a gente vai ver isso no versículo número 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Um botando a culpa no outro, né? A gente percebe que nós também fazemos muito isso, né, irmãos? Nós queremos culpar o outro, né? Ou às vezes até culpar Deus pelas nossas escolhas erradas, né? Tem muita gente que sofre, né? O próprio Jesus vai dizer, errais por não conheceres as Escrituras, né? E nem o poder de Deus. Tem muita gente que erra e sofre por consequências dos seus erros e começa a botar a culpa em Deus, começa a ficar revoltado com Deus. Não, a palavra de Deus ela nos direciona, nos orienta, mas às vezes nós fazemos escolhas erradas, irmãos, e começamos a trilhar caminhos que são caminhos de morte, não caminhos de vida. Não é verdade? A gente vai ver aqui, versículo de número 21, que Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Olha só, interessante, versículo número 21. Vai dizer o seguinte, fez o Senhor Deus, capítulo 3, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. A gente já vê ali que houve ali a morte de algum animal para que Deus fizesse ali a pele, né, cobrisse a pele de Adão e Eva, né, desse uma nova vestimenta para ele. É claro, né, que se Deus quisesse, Deus fazia surgir a pele, poderia surgir a pele do nada, né, necessariamente, mas é bem provável, como está falando aqui de pele de animais, roupas de pele de animais, que algum animal pode ter sido sacrificado, talvez até fazendo uma analogia, né? Apontando para o sacrifício de Cristo, né? Apontando para aquele sacrifício que iria ser feito lá na cruz, né? do animal puro, né? Que esse processo de sacrifício que foi ensinado aí no decorrer, na velha dispensação, né? A dispensação da lei, de que era necessário morrer um animal para perdão dos pecados, né? A gente vai ver isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, a gente vai ver que Caim oferece do fruto da terra. Então, versículo do número 3, né? Houve a coabitação, Adão e Eva, e nasceu Caim e Abel. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, a gente vê que Caim ofereceu do fruto da terra e Abel ofereceu as primícias. Aí é que está a diferença entre Caim e Abel, meu irmão, minha irmã. Abel ofereceu as primícias, ou seja, o que eram as primícias? O povo, quando tinha as plantações, que havia uma prosperidade, eles pregavam a primeira colheita e ofereciam ao Senhor. Então é as primícias, é o melhor. Provavelmente Deus sondou o coração de Caim e percebeu que ele não estava ali de um coração realmente de adorador, né? Estava apenas cumprindo ali um ritual. E Caim não, Caim foi lá e pegou as primícias e ofereceu ao Senhor. E, consequentemente, Deus rejeitou a oferta de Abel e aceitou a oferta de Caim, né? Versículo 5, a gente vai ver isso aqui no capítulo. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim ficou chateado, porque Deus não aceitou a sua oferta. E ele ficou sem entender nada. Mas o interessante é que Deus vai explicar para ele por que não foi aceito a sua oferta, né? A gente vai ver isso no capítulo, a gente vai ver isso
versículos número 6 e 7. Olha só, versículo número 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o seu semblante? Deus falando para Caim. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás salvo? Ele usou o termo aqui, salvo. Não é certo que serás salvo? Ou melhor, desculpa, não é certo que serás aceito? Eu já estou pensando aqui na salvação. Não é certo que será aceito? Aceito por Deus, é claro, né, meu irmão? Quando fala aqui aceito por Deus, nós podemos reportar a salvação, né, o nosso prêmio final lá que foi feito na cruz por Jesus. Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Interessante que no versículo 6 e no versículo 7, Deus nos dá a entender aqui que Caim tinha uma opção de proceder bem ou proceder mal. E Deus fala para ele, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Isso aqui é um princípio bíblico, meu irmão, minha irmã. Esse princípio aqui ele tem que ir para todas as escrituras. E aí entra naquela polêmica do homem tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. As pessoas vão dizer que o livre-arbítrio, né, alguns grupos religiosos aí vão dizer que o livre-arbítrio se findou a partir da queda do homem. Não tem sentido, então, esse texto aqui de Gênesis capítulo 4. O interessante é que Deus é muito claro, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Eis que, olha só, ele fala de pecado. Né? Alguns vão dizer aí que nós não temos livre-arbítrio, temos livre-agência. O que é livre-agência? É a capacidade do homem de agir apenas de acordo com sua natureza. Ou seja, o homem só tende a pecar. O que é livre-arbítrio? É a capacidade do homem de agir contra a sua natureza. Espera lá, mas parece que Gênesis 6 e 7, Deus está dizendo para Caim que ele é capaz de agir contra a sua natureza. Interessante, né, meu irmão? E isso aqui é um princípio, irmãos, que vale para toda a Escritura. A gente não pode pegar lá um texto de Paulo, de Romanos, capítulo 9, fazer um malabarismo linguístico para dizer que Paulo está dizendo lá de uma salvação fatalista, né? De que Deus escolheu uns para salvar e simplesmente resolveu não escolher o outro sem nenhum critério, apenas porque Deus quis, né? A gente percebe que há critérios. Qual foi o critério de Deus para não aceitar a oferta de Caim? Porque Caim não procedeu bem. Tanto que Deus fala, não é certo se procederes bem, não serás aceito? Mas se procederes mal, isso serve para mim e para você, meu irmão. Nós temos procedido bem diante de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho está às portas. E essa porta é estreita. Você e eu, nós temos escolhido o quê? Trilhar o caminho estreito, o caminho da cruz, o caminho que leva à salvação, ou trilhar o caminho de morte? Eis que o pecado está à porta. Cabe a ti dominá-lo, Márcio Gomes. Cabe a ti dominá-lo, irmão João. Cabe a ti dominá-lo, irmã Maria. É o que Deus está falando aqui para Caim. Não é certo que se procederes bem não serás aceito? Então isso é um princípio bíblico. O ser humano ele sofre por conta da sua rebeldia contra Deus. Deus criou criaturas livres, irmãos. Isso é um princípio bíblico. Os anjos tinham liberdade, tinham livre-arbítrio, tanto que Lúcifer resolveu ser igual a Deus. Interessante que o pecado de Lúcifer é bem parecido com o pecado de Adão e Eva, né? Vamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e seremos igual a Deus. Olha só que terrível! Tanto Lúcifer e os anjos que caíram tiveram a liberdade de escolha como Adão e Eva. Lúcifer poderia escolher dominar o seu pecado, os seus desejos. Porque Deus assim criou ele assim, com livre-arbítrio. A mesma forma, Adão e Eva. Se a gente pregar a Bíblia, a gente vai ver a Bíblia aqui, ó, a história do povo de Israel, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, esse se, irmão, é uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora nós precisamos entender, irmãos, que o fato de Deus dizer que o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo, não significa que o homem, por seu próprio esforço, ele vai conquistar a sua salvação. Não, porque quem providenciou a salvação do homem? Quem foi? Foi Deus. Quem foi que projetou a salvação do homem? Foi Deus. O projeto foi de Deus, não foi do homem. Não foi Adão e Eva que falaram assim, não, eu vou projetar aqui a salvação da humanidade. Não, foi Deus. É por isso que nós dizemos que nós somos salvos pela graça. Deus poderia deixar Adão e Eva morrer e acabar com a humanidade. Mas, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto da salvação sempre partiu de Deus. Por isso que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela não vem de mim, não vem de você. É Deus que proporcionou a nós, né, essa possibilidade de olharmos para a cruz e entendermos que somos pecadores e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Foi Deus que proporcionou isso para a gente. É por isso que tem muita gente que confunde a questão livre-arbítrio, soberania de Deus, grupos. Não, aí entra para o extremo, irmãos. Uns vão dizer que eu preciso, coloca a salvação praticamente pelas obras. Né? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, e acaba entrando na questão, outra discussão, perde ou não perde salvação, e aí vai. Então começa aquela coisa, a dar ênfase mais às obras do que verdadeiramente a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Mas a salvação é pela graça, meu irmão. E o interessante é que aqui já é transmitido, nós vemos claramente a graça de Deus. Sabe como? Veja bem, quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim, eu irei, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem que interessante. Quem é que orienta Caim aqui em Gênesis capítulo 4? É o próprio Deus. Nós não cremos na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Aqui é o próprio Deus. De quem Jesus está falando? Que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Quem? É o Deus Espírito Santo. Então aqui, para vocês entenderem, para nós entendermos, que nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Né? Nós não alcançaríamos esse arrependimento, não teríamos esse direcionamento, esse estalar de dedo de entender, opa, tem alguma coisa errada, ou ser exortado pela palavra. Então Deus chega, é Deus que vai até Caim. Por isso que Jesus falou para os discípulos, não fosse vós que me escolhesse, que não foi vós que me escolhesse, mas eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para direcionar vocês. E aqui é Deus que chega para Caim e diz, Caim, orienta ele, Está vendo aí, Caim? Eu estou vendo o seu semblante. Eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Hoje Deus está falando para mim e para você o tempo todo através das Escrituras. Eu estou vendo o seu semblante. Eu estou vendo o que você está maquinando. Eu estou vendo aí os seus projetos. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, esses projetos são caminhos de morte. Esse projeto aí está distanciando você de Deus. Eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A palavra de Deus está falando isso todos os dias para nós, através de uma pregação, através da leitura, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então Deus aqui, o Espírito Santo nos direciona, irmãos. O Espírito Santo não obriga ninguém a crer, não. É predestinado à salvação? Então esse aí vai ter que aceitar de qualquer jeito. Não. Por isso que Pedro vai dizer lá na sua carta, ele nos escolheu segundo a sua presciência. Nós temos que entender um atributo de Deus, a presciência, onisciência, onipresença. Deus é imutável. Deus sabe quem são as suas ovelhas. A confusão está aí. Deus sabe, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O texto está falando, meu irmão, minha irmã, de soberania de Deus, da onisciência de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo dele criar a humanidade, Ele já sabia, Ele já tinha um projeto para salvar a humanidade.
Ele já tinha esse projeto. Isso não significa que ele escolheu uma meia dúzia para salvar e rejeitou outros, não. Ele deu a possibilidade, ele criou a humanidade e os anjos com livre-arbítrio. Queira você goste ou não. Essa é a verdade. O problema é como entender esse livre-arbítrio. É como compreender essa soberania de Deus. De um lado, entre os extremos. Deus escolheu João, mas rejeitou Maria. Mas por que rejeitou Maria? Não importa, porque Deus não quis salvar. Acabou. Vai lá para Romanos 9. Quem és tu para questionar Deus? Isso não é a resposta. Porque senão está contradizendo Gênesis capítulo 4. Está contradizendo até Paulo, escrevendo aos Romanos no final do capítulo 10. Está contradizendo até Jesus quando diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês, assim como a galinha acolhe os seus pitinhos e vocês me rejeitaram. Está contradizendo até Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu vejo claramente aqui, Gênesis capítulo 4, que Deus criou eu e você com livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher. Eis que eu ponho diante de ti dois caminhos. Caminhos de morte ou caminhos de paz, ou caminhos de vitória. Ah, vocês querem adorar quem? Aos deuses dos nossos antepassados que se desviaram? É problema de vocês, disse Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a escolha que você tem feito para a sua vida? Deus está falando para você. Eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti escolher qual é o caminho que você quer seguir. Caminho de vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus está de braços abertos, te aguardando, esperando a sua decisão. Qual é a decisão que você vai tomar? Porque naquele grande dia, ninguém será tido por inocente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer: todos se extraviaram. Está vendo essa turma aí? Se extraviou. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Por isso, por essa razão, sempre tem um motivo, né, irmãos? Por essa razão, essa turminha aí, eles são indesculpáveis. Então, naquele grande dia, você vai ser indesculpável se você optar por uma escolha diferente, se não olhar para a cruz, se não mortificar o seu velho homem e se revestir de uma nova criatura em Cristo Jesus. Sempre buscando a Ele, caminhando em direção à cruz, mortificando o velho homem todos os dias. Esse é o nosso propósito, como servos e servas do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.